Fala galera, beleza? Olha só, para você que vai prestar o concurso dos bombeiros agora, fiquem atentos a esta aula, tá certo? Mas se você vai prestar vestibulares, é uma aula também que interessa a você. O tema de hoje, galera, vai ser função inversa, tá? Muitos alunos têm dificuldade, é um tema que cai na prova, então você tem que ter domínio. Você tem que ter domínio, galera, principalmente de todas as funções. Você tem que dominar lá função afim, função quadrática, função modular, função exponencial, logarítmica, enfim, tá certo? E nós temos alguns casos onde a gente tem lá o seguinte, função composta e função inversa, beleza? Que é muito importante que você tenha domínio dessa parte também, para a sua prova, tá? Então vamos com calma. Aqui eu vou pontuar algumas informações que você pode utilizar também em outras questões, em outras matérias. A primeira informação que eu quero que você se atente, né, e que ela é importantíssima para a função inversa é o seguinte, ó, determina a função inversa da função bijetora. A primeira coisa que você precisa guardar é o seguinte, que uma função, para ela possuir inversa, antes de mais nada, ela precisa ser uma função bijetora. Caso contrário, a nossa função ela não vai possuir inversa, fechou? Mas aí em um outro momento eu mostro para você o conceito de função bijetora, mas só para saber, uma função bijetora é aquela que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, beleza? Então assim, aí para você entender, você precisa ter o conceito em mãos do que vem a ser uma função injetora, do que vem a ser uma função bijetora, fechou? Bom, mas vamos continuando. Então não esqueçam essa informação. Eu estou diante de uma função, essa função ela só vai possuir inversa caso ela seja bijetora. Caso contrário, não possui inversa, beleza? Guarda isso. Continuando. Aqui ó, nós temos o seguinte, o exercício coloca domínio contra domínio, e no meu domínio, só para você entender, nós vamos pegar o conjunto dos números reais menos o valor menos 4. Por quê? Se você substituir o menos 4 aqui, ó, a parte de baixo dá zero e eu não divido nada por zero. Porém, o domínio e o contradomínio, por exemplo, o domínio em si é o que é mais importante de uma função. Só que na maioria das vezes você não precisa se atentar a ele. Algumas questões específicas ele vai te cobrar para que você faça uma análise do domínio, tá? Então são questões específicas. No mais, o domínio vai ter ali o seu valor bonitinho, mas acaba que você não utiliza. Percebeu? Mas é bom que você tenha o entendimento de maneira geral. Bom, depois eu vou te mostrar como que vai funcionar essa questão do contradomínio. O mais importante aqui então, pessoal, são dois detalhes. Primeiro, essa questão de que se a função ela for uma função bijetora, ela possui inversa, que é o que está acontecendo aqui. E agora a técnica para você encontrar a inversa de uma função. A função dada é essa aqui, ó, f de x igual a 2x menos 3 sobre x mais 4. Primeira coisa que nós vamos fazer é, no lugar do f de x eu vou chamar de y, fica melhor para a gente entender. Então, y é igual a 2x, no caso, menos 3, tudo isso dividido por x mais 4. Bom, aqui são duas etapas para você encontrar a inversa. Primeira, troca de variáveis. Troca. Onde é y você vai chamar de x, onde é x você vai chamar de y. Em todo caso. Então, ó, onde é y eu vou chamar de x igual, onde é x eu vou chamar de y. 2y menos 3 dividido por y mais 4. E na sua cabeça, pessoal, você precisa ter aquela ideia assim, eu preciso isolar o y, né? Então você vai agora a todo custo, né, resolvendo o problema até você conseguir isolar o y. É isso que você tem que fazer. Então olha só, a primeira coisa que eu estou pensando aqui, eu vou pegar o y mais 4 e vou passar multiplicando. Então eu tenho que x que multiplica. Então eu vou colocar aqui, ó, y mais 4 igual, o que sobrou de cá? 2y menos 3. Então na minha cabeça eu estou com aquela ideia assim, eu preciso trabalhar a minha função até eu conseguir isolar o meu y, beleza? Continuando, eu vou fazer aqui uma distributiva, ó, x vezes y, xy, né? Não tem problema nenhum, já você vai entender o que a gente vai fazer com isso, x vezes 4, 4x, isso é igual a 2y menos 3. Se na minha cabeça eu preciso isolar o y, eu vou pegar os termos que tem y, vou deixar de um lado, os que não tem y eu vou passar para o outro. Então aqui eu já tenho xy, então vai ficar assim, ó, xy
eu vou pegar o 2y e vou passar para cá. Então vem menos 2y. Isso é igual. Do lado de lá, eu já tenho menos 3. Então vem aqui, ó, menos 3. E eu tenho 4x e vou passar para lá também. Então, menos 4x. Pronto. No meu primeiro membro, os dois termos têm algo em comum, que é o y. Então, eu vou colocá-lo em evidência. Vai ficar assim. Y que multiplica. Aí eu tenho aqui, ó, x menos 2. Isso é igual a menos 3 menos 4x. Certo? Agora eu pego essa parte aqui, ó, que está multiplicando com y e passo dividindo. Então, y é igual. Eu vou até mudar a ordem aqui, ó. Menos 4x menos 3, mas isso é indiferente, tá? Dividido por x menos 2. Veja que agora nós conseguimos isolar o y. Se eu conseguir isolar o y, eu estou diante da minha função inversa, beleza? Primeiro passo, então, você troca as variáveis, como eu fiz. Segundo passo, você vai em busca de isolar o y, foi o que aconteceu. Então, a minha função inicial é essa, 2x menos 3 sobre x mais 4, e a inversa dela é essa aqui, ó, menos 4x menos 3 dividido por x menos 2. Agora, um detalhe que também você precisa saber, ó, a minha função foi chamada de f. A inversa vai ser isso aqui, ó, portanto, f a menos 1 de x. Isso aqui, pessoal, é notação de função inversa. Então, se a minha função for chamada de f, a inversa é f elevado a menos 1. Se a minha função for chamada de g, a inversa é g elevado a menos 1. Se a minha função for chamada de h, a inversa é h elevado a menos 1. Fechou? Bom, que é igual a menos 4x menos 3 dividido por x menos 2. Olha que interessante, né? O problema em si, ele já pensa até na resposta final, que é a função inversa. Tá vendo que aqui ele coloca, ó, reais menos o 2? Por quê? Se você, pessoal, substituir o 2 aqui, ó, 2 menos 2, 0. Tá? Então, eu não divido nada por 0. Então, o problema em si, ele já exclui aqueles valores de x que não satisfazem a função. Tanto a função inicial como a função inversa. Fechou? Então, guardem as técnicas. Guarde a primeira informação do fato de que, se a minha função não for bijetora, ela não possui inversa. Guarde isso, tá? E as técnicas para você encontrar a função inversa pedida. Beleza? Então é isso aí, galera. Continue estudando. Se você gostou, dê um like, compartilhe o vídeo, divulgue para a galera toda também estudar, ter acesso às informações. Então, e vamos junto rumo à sua aprovação. Fechou? No mais, até a próxima aula. Valeu!